Boa tarde a todos. Hoje, dia 12 de julho de 2022, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal, promovido pelo Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal de São Paulo. Hoje, nosso tema, hemorragia pós-parto e transdisciplinaridade, com a nossa convidada Jaqueline Leite. Quero agradecer de antemão sua disponibilidade e participação. Jaqueline, a palavra é sua, que tenhamos um ótimo encontro. Olá, boa tarde a todos, agradeço a presença de todos, agradeço o convite da doutora Adriana de estar aqui essa tarde com vocês, falando de um tema tão importante, que é a hemorragia pós-parto, que já foi abordado em outros fóruns, mas talvez com outra intenção, né? Mas sempre é bom falar de hemorragia, porque nós sabemos que hoje existe um grande índice de mortalidade materna, né? E não só mortalidade, mas morbidade. Então, é uma grande iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo trabalhar esse tema com os profissionais que estão na linha de frente, com os gestores que estão à frente dos protocolos institucionais e dos treinamentos. Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho da questão do trabalho em equipe frente à hemorragia pós-parto. Então, cada um de vocês é importante dentro desse cenário. E nós vamos tentar alinhar a conversa com todos para que nós entramos aí num grande conceito e trabalhar para que nunca mais haja nenhuma mortalidade materna, né? Que é isso que todos nós desejamos, né? Então, hoje o nosso tema é hemorragia pós-parto e transdisciplinaridade, né? Jaque, posso te interromper? Pode. Agora que você colocou a sua apresentação, está aparecendo o próximo... De uma maneira leviana que compromete a finança. Está aparecendo o próximo slide e na barra embaixo está aparecendo 6 próximos slides. E aí, para quem vai ouvir, você fica... conforme você for passando, fica pequena a apresentação. Será que você consegue então mudar? Eu consigo. Vamos compartilhar de novo. Isso. Vamos... Deixa eu só... Ver se agora ficou certinho. Não. Ou ainda não. Está do mesmo jeito. Você se importa se eu tentar compartilhar a apresentação que você me mandou? Não. Para mim, pode compartilhar. Nossa, estranho, eu compartilhei há 5 minutos, né? Não sei o que aconteceu. Se você quiser tentar de novo, eu vou abrindo a sua e se não conseguir, eu compartilho daqui, tá? Tá. Espera aí. Deixa eu tentar... Ver se agora eu compartilhando a tela dá certo ou não. Sim, sim. Agora deu certo? Deu. Deixa eu passar os slides. Deu certo? Deu certo. Agora deu, Jaque. Então tá bom, perdão, gente. Bom, então, só para quem não me conhece, eu sou enfermeira, especialista em enfermagem obstétrica. Também sou estética, sou mestre em ciências da saúde e hoje eu estou como gestora do Centro Obstétrico e Pré-Parto do Hospital e Maternidade Interlagos e também sou coordenadora da pós-graduação e docente em enfermagem obstétrica da Universidade de Santo Amaro. E sempre esse viés acadêmico, né, de certa forma, lá em Interlagos é bastante utilizado, né, que a maioria dos coordenadores são docentes, por conta do treinamento, que posteriormente eu vou falar para vocês. Então, nós sabemos que hoje a mortalidade materna e neonatal, ela está muito divulgada aí nas mídias sociais, a gente trabalha muito
na linha de frente, com a gestão, com a educação, para que diminua, né, essa proporção. Então, hoje, a OPAS, ela empodera muito o profissional de saúde a criar estratégias, do qual foi o manual divulgado do Zero Morte Materna por hemorragia pós-parto, e nós, com um esforço coletivo, né, diariamente fazendo treinamento, fazendo discussões, fazendo esses fóruns, para diminuir a mortalidade materna e neonatal, né, e principalmente a questão da OPAS, da mortalidade materna por hemorragia pós-parto, né? A gente quer chegar ao zero, né? Nós tivemos o programa Apsion, né, utilizado muito para também gerir. Hoje em dia, ele não está mais sendo aplicado, mas ele foi de grande importância para as instituições de saúde. E nós vamos discutir agora o que é um pouquinho o conceito, o que é um pouquinho hemorragia pós-parto. A hemorragia pós-parto é uma perda sanguínea acima de 500 ml no parto vaginal e 1.000 ml no parto cesariana, nas primeiras 24 horas, ou qualquer perda de sangue pelo trato genital capaz de causar uma instabilidade hemodinâmica. Aí eu pergunto para vocês, é fácil a gente contabilizar isso na prática, né? Eu sempre, nas aulas práticas, em locos, eu sempre pergunto, né? Você sabe o que é 500 ml, o que é 1.000 ml? Se nós observarmos a olho nu, né, é difícil. E quando a gente fala em estabilidade hemodinâmica, também é importante que seja fácil essa detecção e essa monitorização dessa paciente. E aí eu tenho dois conceitos para discutir com vocês. Hemorragia primária, né, e hemorragia secundária. Gente, eu vou pedir perdão. Hemorragia secundária. Então, quando eu penso em hemorragia primária, eu sempre penso naquela primeira hemorragia, né, que a gente tem as primeiras 24 horas, né, e que nós temos geralmente a cada 5 a 10% dos partos. As causas mais comuns que nós temos é a atonia uterina. A atonia uterina é o que mais ocorre na prática, e isso que nós mais temos que nos preocupar em relação ao manejo medicamentoso. Mas nós temos outras causas também, que no caso é o acretismo placentário, os restos intracavitários, a inversão uterina, as lacerações, os hematomas, que muitas vezes acontecem posteriormente. Nós temos as lacerações de trajeto, e nós temos o mais temido, que é o distúrbio de coagulação. Por que a gente pensa no distúrbio de coagulação? Porque nós pensamos também naquele 1% que nós vamos falar posteriormente, que pode acontecer principalmente quando nós falamos do COVID, tá? Quando nós falamos do COVID. Então, nós sabemos que nós tivemos alguns casos nesses anos, né, frente à hemorragia pós-parto. E nós temos a hemorragia pós-parto secundária. E aí, quando eu penso em hemorragia pós-parto secundária, ela é pouco falada, né? E muitas vezes nós ignoramos esse fato, né, na prática. E o que é? Que pode acontecer, né? Após as 24 horas, então, se nós pensarmos no conceito, ela ainda está dentro de uma instituição hospitalar, né? Porque a média da alta é com 48 horas, e a gente pode ter o retorno dessa paciente via PS. Por que nós falamos desses conceitos? Porque ela pode voltar, ela pode estar lá na instituição e a equipe médica e de enfermagem precisam trabalhar junto e ter um cuidado bem apurado com essa paciente. Bom, quais que são as causas mais comuns dessa hemorragia pós-parto secundária, tá? Nós temos a infecção corporal, nós temos a doença trofoblástica gestacional, nós temos a retenção de restos placentários e nós temos os distúrbios hereditários de coagulação, tá? Então, primeiro, para começar o tratamento, para começar a intervenção, nós temos que fazer uma análise. O porquê que essa hemorragia pós-parto está acontecendo?
qual é a causa dentro desse todo esse cenário? Porque a partir do momento que eu encontro a causa, eu posso planejar uma ação, né? E começar a trazer um protocolo bem estruturado para que as equipes consigam atuar de maneira assertiva. Então, primeiro, eu preciso fazer uma análise. O que está acontecendo com essa paciente? Então, nós sabemos que a literatura nos traz, né, as evidências que 70% ocorre por conta de tônus. Então, a tonia uterina, tá? 10% são por causa dos traumas, que nós temos a laceração, os hematomas, a inversão uterina e a ruptura uterina. 10% acontece pela retenção de tecido placentário, ou coágulos, acretismo placentário, e 1% em relação à trombina. Bom, quando eu faço essa análise dos 4Ts, quando eu estou na assistência direta ao parto, sendo médico, sendo enfermeiro, ou também nós precisamos pensar que nós temos aí a ajuda da anestesista também dentro desse cenário, né? Então, hoje as pacientes, muitas instituições, elas são analgesiadas. Então, nós temos aí o anestesista também dentro desse cenário. Então, nós temos que analisar de forma muito rápida e assertiva para poder tomar a conduta. Então, primeiro, eu reviso o canal de parto após o nascimento. Com a dectação placentária, eu começo a analisar essa placenta, se está todo, se tem restos, se não tem, né? Começa a raciocinar e depois sobra o tônus. Então, por isso que nós falamos da estratégia dos 4Ts, tá? Então, nós pensamos para decidir qual a melhor estratégia e para que quando o colega, se eu, por um acaso, né, eu estiver na assistência ao parto, eu chamar o meu colega obstetra, eu consigo passar informação para ele, ó, já revisei o períneo, né, a placenta dectou de forma completa, mas o tônus não está eficaz, não está contraindo esse útero, para nós começarmos a tomar a conduta assertiva. Então, primeiro, antes de tudo isso, eu também preciso, a partir do momento que ela internou, que ela está lá na instituição hospitalar, eu sempre falo que uma boa avaliação ela é super importante. Então, o histórico e a anamnese, tanto feito pela equipe médica como da equipe de enfermagem, é bastante importante. Por quê? Vamos supor, se alguma coisa eu deixei de ver por uma rotina que nós temos, né, pelo nosso dia a dia, a outra equipe compartilha. Então, é muito importante que as equipes fiquem alinhadas e trocar informações pertinentes, porque isso vai ajudar a reduzir. É importante também que a carteirinha pré-natal seja muito bem avaliada na internação, então no pronto-socorro obstétrico, na admissão do pré-parto, para ver o risco antiparto, né? E durante a condução desse parto, seja também levado em conta alguns riscos. Então, eu deixo aí, né? Esse quadro é do manual da OPAS, Zero Morte Materna para Hemorragia Pós-Parto. Então, ele tem aí as possibilidades. Por exemplo, anteparto, uma história pregressa anterior a HPP, intraparto, por exemplo, um trabalho de parto prolongado, né, um trabalho de parto induzido. Então, nós precisamos ficar atentos. Dentro desse cenário, né, nós vamos trocar informações e já vai acender uma luzinha de alerta daquela paciente, ela pode ser uma paciente com potencial risco para hemorragia pós-parto, tá? Então, isso é importante que as equipes se conversem e as equipes compartilhem essa informação. Principalmente em troca de plantão, né, gente? Porque na prática, nós sabemos que a troca de plantão ela é extremamente necessária com todos os detalhes, a riqueza de detalhes a ser compartilhado. Nós também temos, né, a possibilidade de
classificar essa paciente como risco, pensando na segurança do paciente. Então, quando nós temos um risco materno, nós podemos classificar entre baixo e médio e alto risco, mas saliento, né, que qualquer paciente de baixo risco pode evoluir para um alto risco. Então, por isso que nós chamamos hoje de paciente de risco habitual, porque nós podemos ter essas variações, mas é algo mais tranquilo quando nós pegamos uma paciente de baixo risco, tá bom? A todo momento, eu tenho que pensar em prevenção, né? Quando a gente pensa em rotina dos profissionais, né? Muitos hospitais aí que estão assistindo essa aula têm 400 partos, 1000 partos, outros têm 70 partos, né? Por mês. Então, há uma variação muito grande. Então, muitas vezes a equipe não está acostumada a assistir uma hemorragia pós-parto. Então, nós temos que pensar em alguns pontos a ser discutidos que não pode faltar na assistência ao parto para evitar que isso aconteça. Então, primeiro, a ocitocina de rotina, tá bom? De rotina, isso é importante. Porque essa ocitocina, ela vai nos ajudar a reduzir 50% dos casos de HPP, perfeito? Então, vamos lá. Então, quando nós pensamos em 50% dos casos reduzidos, já é uma grande satisfação, principalmente por atoria uterina, que nós entramos lá no 70% de risco. Bom, quando nós falamos de ocitocina profilática, vale a pena salientar que essa ocitocina, ela é de geladeira. É um pequeno detalhe, que no passado nós tínhamos a ocitocina de geladeira e a ocitocina que ficava armazenada fora da geladeira. Hoje a ocitocina é de geladeira. Então, nós precisamos também focar que nós não podemos levar muito antes dessa ocitocina para a sala. E se levar armazenada num Gelox ou numa caixa de térmica, do qual ela possa ser conservada. É importante não colocar no bolso, não já preparar antes. Então, isso é importante, você que está na linha de frente, pensar nesse benefício, tá? Porque senão ela perde toda a propriedade, tá? Bom, e aí nós pensamos no nosso dia a dia. O que nós também podemos fazer, ou o que nós já fazemos para prevenir essa hemorragia pós-parto, né? Primeiro, eu sempre falo que aquele cuidado que nós temos, né, na assistência ao parto, no nosso mundo cor-de-rosa, que eu falo, né, que a gente nunca pensa numa mortalidade, a gente sempre pensa no final feliz, na assistência obstétrica. Então, primeiro, fazer contato pele a pele, gente, isso libera a ocitocina endógena, isso facilita muito e previne, né, ajuda aí na prevenção da hemorragia pós-parto. Clampeamento oportuno do cordão, isso é importante. Isso também, né, a mulher já fez o link com o bebê, né, aquela ocitocina já está sendo liberada, então isso é importante. Aleitamento materno na primeira hora, né, todos os exames negativos, vamos fortalecer esse aleitamento materno, né. Aí depois nós temos outras ações, né, após o nascimento, tração contínua controlada da placenta, né, uma massagem gentil, né, a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas após a retirada da placenta, para aquela segurança, né, aquele útero está contraído. Então, sempre falo uma massagem uterina gentil, porque dói, é desconfortável, tá? E além de prevenir alguns atos, né, a manobra de Christeler, que nós não devemos realizar, a episiotomia seletiva, realizar apenas a episiotomia seletiva, não de rotina, e isso é importante para a redução. Então, algumas ações eu tenho certeza que você já faz, né, e que isso é tão importante que é por isso que na sua instituição muitas vezes não tem essa quantidade exorbitante de hemorragia pós-parto, porque, de certa forma, você já faz uma prevenção adequada. Lembrar que a ocitocina intramuscular são 2 ampolas, 10 unidades, né? Pegar direto ou do local conservado ou da geladeira,
para que seja feita da maneira correta. Nos partos cirúrgicos, nós sabemos que existe a possibilidade de fazer ocitocina endovenosa, que o anestesista muitas vezes já faz isso de prática, 20 unidades, né, no soro. Então, nós pensamos que isso já, né, é uma prática nossa, então nós vamos continuar como padrão ouro, né? E nós pensamos, né, também, não esquecendo, e aquelas pacientes que nós classificamos como paciente de alto risco, nós também podemos pensar em surgir aí no protocolo a dose profilática de misoprostol de 600 microgramas via retal de uma forma preventiva, tá bom? Então, esse protocolo, ele já está sendo bastante discutido. Então, 2 uterotônicos ajudariam muito nessa prevenção, falando em pacientes principalmente de alto risco, ou até mesmo em instituições que não tenham tanto acesso, né, aos hospitais de grande porte, né, as cidades pequenas, né, que corre aí um risco, não tem banco de sangue, então nós podemos usar essa estratégia de 2 uterotônicos no protocolo para aquelas pacientes que merecem ser assistidas de uma forma diferente, as nossas pacientes de alto risco. Então, aqui para quem nunca viu, né, a tração contínua e controlada da placenta, que ajuda aí nesse momento, lembrar que é o peso da própria mão, para não ter o risco de inversão uterina, que a gente cai nos 10%, então a gente já previne esses 10%, né, de forma sutil, controlada, deixar o peso da própria mão. E aí, quando eu falo em mensurar, em classificar, eu penso também como que eu vou fazer estimativa visual. Então, eu dou uma dica para você discutir com a sua equipe, né, equipe médica, equipe de enfermagem, você pensar em quantitativo, né? Porque quando nós observamos aí uma poça de 50 centímetros de diâmetro, 500 ml, eu falo, nossa, mas como que eu posso, né, imaginar? Eu sempre faço essa dinâmica. Pega 2 copos de água, né? Coloca gelatina e coloca mais meio copo de água. Porque aqueles copos de água que tem no hospital de 200 ml. Então, 200 mais meio 100. Então, você pega aquelas fraldinhas de cachorro, como vocês já perceberam ter cachorro em casa, e vocês depositem esse quantitativo para mostrar para a equipe o que são 500 ml, né? Porque parece muito, gente, mas na prática não é. Então, você fazer com que sua equipe, né, entenda o quantitativo de 500 ml é importante, porque depois eu tenho 1.000, 1.500, e isso vai aumentando esse risco dessa paciente. Então, quando nós observamos aí na figura, né, parece que é um absurdo, mas na prática, muitas vezes, nós observamos e o lençol absorveu, né, um forro, uma fralda, então observar, né? Observar essa questão. Outra possibilidade é treinar sua equipe para pesagem ou observações da compressa, que é a nossa próxima figura. Porque nós temos a poça, mas nós também temos muitas vezes a compressa sendo utilizada. E eu sempre falo para vocês, desconsiderem as compressas que foram utilizadas anteriormente. Bom, a compressa que você protegeu o períneo, num parto vaginal, uma compressa que você secou o bebê. Então, essas compressas, vocês desconsiderem da pesagem. Não são todas, é aquela que realmente está com sangue. Então, nós temos 2 opções. Ou vocês pesam a compressa, então, um peso de uma compressa seca, né? Você vai descontar do total. Então, por exemplo, eu tenho 3 compressas sujas, eu vou descontar o peso de 3 compressas secas, tá? Para dar a estimativa de perda sanguínea. Ou eu posso fazer de uma maneira visual, já que eu não tenho condições de ter uma balança só para isso, ou estou usando a balança para várias salas.
a minha instituição tem muito parto, tem muita demanda. Então, o que você pode fazer? Também pensar em estimar esse peso, essa quantidade, por uma estimativa visual da compressa. Então, como vocês podem observar, 50% dessa compressa suja, né? Então, ainda tem muitas partes brancas, eu considero 25 ml. A compressa quase suja, quase totalmente suja, mas tem algumas partes brancas, 50. A compressa totalmente com a coloração do sangue, você vai considerar 75. A compressa pingando, você vai considerar 100 ml. E aí, você pode ter uma estimativa. Então, sempre eu penso, eu tenho 3 compressas sujas de sangue pingando, eu já tenho 300 ml. Se eu tiver uma poça de um copinho de água, eu já tenho 500 ml. Lá no chão, né? Ou na cama de parto da paciente. Então, tenho que pensar o que é uma quantidade. Como que eu vou ensinar a minha equipe a dar um start que essa paciente está sangrando muito? Porque muitas vezes é aquele técnico de enfermagem que nos ajuda, né? Então, ele também dá o start para a equipe médica e para a enfermeira obstetra responsável do plantão, a enfermeira, né? E como está aquela paciente. Então, tem que pensar, se o peso final é 1.500, eu tiro o peso seco de 400 e sobrou, por exemplo, 1.100 ml. A gente está supondo uma conta aqui. Nossa, 1.100 ml, se for num parto cirúrgico ou num parto vaginal, eu já estou pensando num quadro de HPP. Outras possibilidades que algumas instituições têm, né, é a questão do campo já com um design próprio para a queda desse líquido. Então, fica como se fosse um funil. Mas eu tenho que prestar atenção que, principalmente no parto vaginal, nós temos a questão, além do sangue, do líquido amniótico, da urina, das fezes. Então, eu tenho que desconsiderar isso. Então, muitas vezes fica difícil você fazer algo preciso, né? Bom, e aí eu tenho que pensar que toda a equipe tem que estar preparada, né? Tem que estar preparada. Então, a equipe de médicos obstetras, médicos anestesistas, enfermeiros e a equipe técnica de enfermagem. Todos têm que estar alinhados. Se eu tiver fisioterapeuta na equipe, eu tenho que estar alinhado. Se o neonatologista que está conosco na sala, se o bebê nasceu bem, ele pode nos ajudar dentro desse processo também, nem que for só né, chamando ajuda, né? Então, isso é o principal, é o alinhamento de equipe, né? Então, todos nós somos importantes dentro desse cenário. E é muito satisfatório ter uma equipe treinada, alinhada e ajudar muito, muito, muito a reduzir essa mortalidade materna. Então, vamos lá. Primeira coisa, detectou o sangramento, chamar ajuda, tá? Chamar ajuda de uma pessoa experiente, porque muitas vezes é um médico que está nesse parto, então chamar ajuda do outro colega médico, muitas vezes é o enfermeiro que está no parto, chamar ajuda do colega médico, de outro enfermeiro. É importante que tenha uma equipe alinhada, preparada. Ajuda é o principal, ninguém faz nada sozinho, não adianta eu falar que só melhora a hemorragia, não adianta, porque eu vou precisar de várias pessoas dentro desse cenário. Outra coisa importante é que tudo isso seja feito, todas as estratégias, o mais rápido possível. Então, ou seja, nós falamos lá dos 4Ts, então é importante o alinhamento do porquê que essa hemorragia está acontecendo, tá? Então, é importante isso, que para que quando o colega chegar, ele já tenha aí pelo menos uma suposição do que está acontecendo para dar seguimento. E lembre que uma pessoa que está chegando com a cabeça mais calma, ela vai ter também melhores ideias dentro desse cenário, tá bom? Então, isso é importante.
todo mundo sendo acionado, vamos pensar, né? De chamar ajuda e sempre eu brinco, né? Sempre quando nós estamos numa emergência, a gente pede ajuda de Deus, né? Você fala, meu Deus do céu, me dê um norte nesse sentido, né? O que eu posso fazer para melhor desfecho dentro dessa situação? Então, eu sempre coloco essa bonequinha, né? Então, quando a gente pede sempre a ajuda de Deus, indiferente da religião, né? A gente faz o sinal da cruz, né? Então, vamos guardar, né? Sempre eu penso, né? Oxigênio, monitorização e 2 acessos venosos calibrosos. Então, lembra do sinal da cruz. Então, você chamou ajuda e chama ajuda divina também, que sempre é bem-vinda. Então, você vai lembrar oxigênio, monitorização e 2 acessos venosos. Por que eu estou falando isso? Porque quando aquele colega está chegando, você já está adiantando com os parâmetros dos sinais vitais, com os 2 acessos venosos, porque ele vai, essa quantidade de sangue ainda tá, esse acesso venoso está fácil ainda nesse cenário, então já dá para você coletar os exames necessários, além da prova cruzada, né? Então você já deixa tudo preparado, já instala o soro, já coloca oxigênio, porque quando o colega médico chegar, ele já está preparado, já tem a via de acesso para ele falar assim, instala um Transamin. Então, olha o quanto a equipe de enfermagem já adiantou. Então, eu vou pegar aquele meu melhor técnico e vou pedir para ele funcionar. Porque muitas vezes está o anestesista funcionando um acesso, o técnico funcionando o outro. Chegou o obstetra, instala um Transamin. Muitas vezes o Transamin já está até no soro. É só ligar. A hora que ele entrou, olha que agilidade, gente. É uma agilidade tremenda, porque se nós temos aquele determinado número de medicações a serem utilizadas, então não vai sair muito desse contexto. E quando você já tem o acesso próprio, nossa, maravilhoso, né? Então você já adiantou muito. E quando essa paciente já está monitorizada, eu tenho que pensar que é muito mais fácil eu fazer o quê? O índice de choque. Por quê? Ela já está monitorizada, já está lá na minha frente na telinha, todos os parâmetros, e eu já consigo falar e discutir com os colegas o índice de choque. Por quê? A frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica. Então, aí eu já tenho como, né, tratar essa paciente. Então, quer dizer, eu já tenho a estimativa visual, eu já tenho os parâmetros e eu já tenho os acessos venosos, o oxigênio, eu já estou com meio caminho andado dentro desse cenário. Então, o colega já fica muito mais fácil de estar abordando aí, né, toda essa ajuda para nós dentro desse parâmetro. Bom, a partir desse momento, eu já sei muitas vezes o sítio de sangramento, né, e eu tenho que evitar que ocorra o choque hipovolêmico, né, então aí eu já tenho que pensar também na terapêutica que vai ser aplicada, tá? Então, tem que pensar nisso também. Então, já que eu tenho todo esse parâmetro, eu já tenho o índice de choque, eu já tenho aí, né, o que considerar maior do que 0,9, né, eu tenho que pensar aí no risco de transfusão. Então, se eu já coletei a prova cruzada, já fica muito mais fácil de descer com a prova cruzada com um pedido de reserva de sangue ou até mesmo de solicitação de sangue, tá bom? Maior ou igual a 1,4, abordagem agressiva imediata, abrir protocolo de transfusão maciça, e maior ou igual a 1,7, alto risco de resultados maternos adversos. Então, aí eu preciso pensar, e quando eu já estou com tudo isso, já fica mais fácil dentro desse cenário, né? O que eu vou considerar. Então, nós já colocamos oxigênio na paciente, nós pensamos, vamos pensar que é uma atonia uterina, né? Porque nós já descartamos os 4 T's que poderiam ter. Então, isso é importante. A atonia uterina acontece em 70% dos casos. Então, eu tenho que pensar. Pega a caixa de hemorragia, tá? Que o hospital que não tiver, é só entrar em contato, né, com o time da Hebron, isso é importante, porque isso facilita dentro desse cenário.
Por quê? Quando você vai lá e pega o soro, vai lá e pega o equipo, vai lá e pega o catéter, gente, parece uma coisa, mas na hora da hemorragia, a gente, na emergência, nós ficamos perdidos. Na caixa já contém tudo, isso facilita muito. Eu abri a caixa, já tem todos os materiais que vai ser utilizado dentro desse processo. Então, por exemplo, eu já tenho os tubos de sangue que já vão precisar ser coletados, eu já, tenho o soro, né? Eu só não tenho a ocitocina, até o misoprostol eu tenho aí dentro. Exceto a ocitocina, o resto eu tenho dentro dessa caixinha, porque lembrar que a ocitocina é de geladeira. Bom, se eu não sei montar meu kit, meu hospital não tem, lembrar, né, que a OPAS sugeriu, né, a montagem, e a nota técnica também no estado de São Paulo também tem o que vai na caixa, o que é extremamente necessário e valioso para um atendimento de uma hemorragia obstétrica, né, numa hemorragia pós-parto, desculpa. Então, já tem todos os materiais necessários. Então, isso facilita muito na prática. Se você ainda não tem essa nota técnica, que foi atualizada recentemente pelo Dr. Fabiano, eu tenho a honra de trabalhar com o Dr. Fabiano, né, junto lá na coordenação da maternidade Interlagos. Então, isso é muito importante que todos os funcionários, né, saibam da caixa de hemorragia, o que contém a caixa de hemorragia e onde está a caixa de hemorragia. Isso é muito importante. Quem nunca viu a nota técnica, é só apertar, só direcionar a câmera do seu celular que você abaixa toda a nota técnica, a última versão. Lembrar que na nota técnica também fala não só da caixa de hemorragia, que é importante, mas também nós temos a caixa de emergência para síndromes hipertensivas, tá? E sepse. Então é importante que você tenha na sua instituição essas 3 caixas, que facilita muito o manejo na prática, na hora dessa emergência. Então, é muito importante nós pensarmos no alinhamento. Então, essa nota técnica veio para nos ajudar muito nesse sentido. Bom, por que eu penso, né, da equipe estar totalmente alinhada, né? Porque eu preciso pegar esse acesso, né, fazer, né, esse atendimento na primeira hora, né, no primeiro minuto, pegar esse acesso. E sempre eu falo, né, que eu, como enfermeira, não tenho tanta destreza em pegar acesso, porque a gente não faz isso todo dia, né, ainda mais enfermeira obstetra. Mas nós temos que pensar que nós sabemos a anatomia, gente. Então, respira, fica tranquilo, vai na anatomia, tá? Sempre eu dou a dica, vai naquele acesso venoso mais calibroso, de mais facilidade, porque nós estamos falando de uma emergência. Então, é importante, se só você estiver lá para fazer isso, se você não tiver tanta expertise, é importante você ir no acesso venoso mais fácil. E lembrar que ele tem que ser calibroso, tá? Número 16 ou 18, não adianta ser um 22. Eu preciso de volume, tá? Então, eu preciso de um bom acesso. E lembrar que quanto mais você demora para funcionar esse acesso, mais difícil ele fica, tá? É importante que quando você já está funcionando esse acesso, você já colhe todos os exames necessários, inclusive a tipagem sanguínea à prova cruzada, mesmo que você não for usar. Se não for usar, graças a Deus, mas você já tem lá. Isso é importante, tá? E outra dica que eu dou, que isso é importante, sempre nós ouvimos falar a vida inteira, né? Quem está muito na obstetrícia, o Alço nos fala muito disso, da questão do teste de Wiener. Então, você pegar esse tubo seco e colar na parede, de 5 a 7 minutos, observar se ele coagulou ou não. Isso é importante. Se ele coagulou, ótimo. Naquele momento, nós descartamos aquele 1% de chance de distúrbio de coagulação, no momento. Mas que também pode mudar, mas nós já temos uma segurança aí no manejo. Então, é importante nós pensarmos nesse cenário. Então, você desceu os demais tubos para o laboratório, os outros da tipagem, da prova cruzada, está lá aguardando caso precisar de uma transfusão, e eu tenho teste de Wiener, tá? Observar. Por que tudo isso? Por que todo esse cenário? Porque nós estamos pensando em todo o tempo, né?
é de construir uma estratégia para a própria segurança do paciente. Então, quanto maior, né, essas estratégias serem efetuadas de maneira correta, menor o risco dessa paciente. Então, nós pensamos sempre em segurança do paciente. Então, quanto mais rápido for feito tudo, mais chance essa paciente tem, tá? E aí nós pensamos, se nós estamos falando de atonia uterina, nós pensamos em manejo medicamentoso, tá? Então, aqui nesse quadro, nós falamos bastante da questão medicamentosa. Sempre eu falo que isso deve estar na caixa de parto, depois na última figurinha é minha dica para vocês guardarem esse impresso ou colarem na caixa de parto, na caixa de hemorragia, porque isso vai ajudar a lembrar se caso você esquecer na hora, pensa que é uma emergência. Então, às vezes dá branco e não pode acontecer. Então, você criar estratégias para que isso não aconteça. Então, nós já fizemos ocitocina, lembra? Né? Então, nós já fizemos um uterotônico, nós já fizemos todas as estratégias. E, como vocês podem observar, na lateral, você tem o ácido tranexânico. Então, por que ele está diferente, né, nesse contexto? Porque ele pode ser administrado a qualquer momento, ele não tem uma sequência, né? Então, automaticamente, quando eu funcionei o acesso, instalei o soro, quando o obstetra chegar, ele já pode falar, pode abrir o soro com ácido tranexânico. Muitas vezes a equipe de enfermagem já até preparou. Então, ele pode ser administrado a qualquer momento. Depois, eu tenho a metilergometrina, os derivados do ergo. Eles não podem ser feitos em pacientes hipertensos. Isso é muito, muito claro, né? A literatura nos traz. Então, os derivados de ergo, a gente precisa ter um pouco mais de cautela, lembrar que ele é intramuscular, e o misoprostol via retal, tá bom? Então, vamos pensar. Eu fiz ocitocina intramuscular, tá? Então, ela tem um tempo de absorção. Eu tenho a via, que é mais lento, desculpa. Eu tenho a endovenosa do ácido tranexânico, que é uma via mais rápida. E eu tenho, se eu administrei a metilergometrina, ela também tem uma ação mais lenta. E eu tenho o misoprostol por via retal, que é uma ação aí de 15 a 20 minutos. Mas a prática, muitas vezes, a gente vai estar um pouquinho mais rápido. Então, eu tenho a formação de um platô. O que isso significa? Que isso ajuda, né? Que isso ajuda nessa segurança do paciente e de evitar hemorragia secundária, muitas vezes. Então, eu consigo estabelecer. Então, isso é muito importante na prática, tá? Então, pensar em administrar e por que eu estou administrando essas drogas, né? Fazendo esse manejo medicamentoso. E o que é interessante que agora nós temos, né, em muitos hospitais já, o receituário padrão do misoprostol. Por que esse receituário? Porque esse receituário nos ajuda a saber muitas vezes a dosagem. E ele deve estar contido, gente, dentro da caixa de hemorragia, porque aí ele já é encaminhado para a farmácia, tá? Então, na troca fica muito mais fácil, depois da emergência, você preencher todos os papéis, tá bom? Então, isso é muito importante. Se esquecer que é 4 comprimidos, 800 microgramas, já está descrito no receituário, então é só fazer um check, um xizinho, então fica super prático, e também para as outras modalidades que é usado o misoprostol, né, para indução, para abortamento, enfim, já fica muito mais prático, tá bom? Quando nós pensamos na prática, né, então vamos raciocinar comigo. Nós chegamos à conclusão que é tônus. Então, alguém vai estar fazendo essa massagem, tá? Então, com a mão ferrada, fazer a manobra de Hamilton. Então, eu vou fazer com a mão ferrada para liberar, né, esses neuroreceptores de ocitocina, fazendo a massagem próxima à região suprapúbica. Então, nós estamos fazendo todo esse manejo. A outra pessoa, ou um outro médico, ou a enfermeira obstetra,
vai administrar o misoprostol via retal. Então, é muito importante que a equipe esteja muito bem alinhada enquanto essas condutas. Então, nós chegamos à conclusão que eu precisei de 2 pessoas para funcionar um acesso venoso. Nós temos uma terceira pessoa fazendo a massagem e nós precisamos de uma 4ª pessoa para fazer a administração desse comprimido via retal, bom? Mas lembrar que para fazer essa manobra é importante que a bexiga esteja vazia, tá? Para ela ser efetiva. E se não tiver, nós vamos ter que dar uma parada, tá? E vamos ter que fazer uma sondagem vesical de alívio, tá? Então, isso é muito importante nós pensarmos nesse manejo. E quando eu coloco o misoprostol, um outro detalhe que nós vamos colocar por via retal, vamos pensar que a paciente está sangrando. Eu não preciso colocar vaselina. Vaselina encapsula o medicamento, né? Não preciso colocar gel, tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Se eu pensar que eu estou administrando um comprimido via retal, eu coloquei gel, hoje esse comprimido ele dilui muito fácil e o princípio ativo muitas vezes fica na sua luva e não vai ser eficaz para esse manejo da hemorragia. Então é muito importante que você pensar que já tem sangue, você vai no dorso, no máximo do dorso da sua mão, você passar um pouquinho de gel, mas lembrar que o sangue já ajuda como um lubrificante, e você introduz o comprimido de maneira segura para melhor absorção deste princípio ativo, tá? Isso é importante que o médico obstetra ou o enfermeiro obstetra saiba disso, tá? Para que tenha absorção 100% do princípio ativo. E pensar, né, fazer mais uma vez a reflexão de pensar se aquela paciente já não merecia anteriormente um misoprostol preventivo, né? Pensar nas 600 microgramas. Então, fazer uma reflexão na sua equipe, né? Você gestor, né? Você coordenador aí, pensar em colocar esse protocolo para ajudar, né? A evitar a hemorragia pós-parto. Se nada disso funcionou, ainda a gente tem a opção do balão de tamponamento intrauterino. Nem todas as instituições possuem, mas o balão, né, é ótimo na prática, mas é difícil de colocar, gente. Não é fácil, né? E principalmente nós pensarmos em aliar mais uma vez a equipe, fazer o treinamento para que ela use esse balão de tamponamento intrauterino. Ou seja, você aspirar esse conteúdo, né? Esse líquido para essa seringa de 60 e passar para o colega injetar e aspirar de novo o soro e passar para o colega, parece fácil, mas não é. E, porém, nem todas as pacientes, ela merece esse balão. Então, nós temos que pensar nisso também, né? Não são todas que têm o perfil para esse balão. Então, por exemplo, né, ele é contraindicado para neoplasias invasivas, infecções cervicais, vaginais, uterinas, sangramentos arteriais, porque aí eu preciso de uma abordagem cirúrgica. Então, nós precisamos também raciocinar que o balão é só indicado para os casos de atonia uterina. Lembrar que a sua permanência máxima é 24 horas, ideal que a paciente fique numa UTI materna e pensar no uso da antibiótico terapia, né? Em alguns casos, principalmente se eu não tiver o balão esterilizado, eu tiver que fazer esse balão manualmente, que muitas instituições fazem, né? Você colocar a camisinha numa sonda e insuflar. Então, é uma outra possibilidade de você treinar com a equipe, né? De fazer o balão manualmente, tá? Hoje em dia, nós temos 2 marcas de balões, né? As 2 são excelentes. E esses balões, eles podem ser usados tanto no parto vaginal quanto na cesariana. E lembrar, como eu falei para vocês no início da aula, eu trabalho no hospital de alto risco, no período de 1 ano, nós usamos 2 balões, né? Então, nós tínhamos 8, hoje nós temos 6. Então, em 1 ano, não usa uma quantidade tão grande. Então, talvez aí você, gestor, pensar, né, em custo-benefício, né?
de ter o balão na quantidade, que também não precisa ser exorbitante, nesses casos, né? E eu acho que o custo-benefício é muito grande e uma segurança, principalmente falando de uma emergência. Outra possibilidade que nós temos aí é o anti-choque não pneumático. Eu não usei particularmente, né? Lá nós não temos, mas é algo a se pensar, né? Eu só vi em congresso, mas ele é bem interessante, principalmente quando nós precisamos de uma abordagem cirúrgica, principalmente aí que nós vamos precisar de uma outra especialidade dentro desse cenário, por exemplo, como um cirurgião geral. Então, até chegar, ou numa transferência, eu sou um hospital de pequeno porte, preciso transferir para o hospital de grande porte, nós precisamos pensar que o TAM, ele nos ajuda dentro desse processo. Ele é importado, né? Ele é uma veste de neoprene, que ele tem um velcro que se fixa. Precisa de treinamento da equipe para saber tanto colocar como tirar. Lembrar que essa paciente tem que estar monitorizada para tirar esse balão e estar bem atenta aos sinais vitais na hora de retirar. Então, precisa ir de um tempo de 20 minutos entre uma numeração e outra, né? Então, ele é bastante interessante. Eu achei um vídeo muito interessante. Se você escanear, vai abrir o link do YouTube para vocês verem, né? E é interessante, ele está em espanhol, mas é bem facinho de entender para utilizar o TAM. Bom, e aí, a última possibilidade, né? A gente tentou resolver a atonia, lembrar se a atonia não for resolvida, tem ainda a abordagem cirúrgica, tanto a sutura de Bellins como a esterectomia, mas sempre nós usamos todas as estratégias anteriores para tentar preservar a fertilidade dessa mulher. Mas ainda nós temos a possibilidade dela ter desenvolvido um distúrbio de coagulação, que é isso que nós não queremos, mas nós temos que estar observando que pode levar essa mulher aí à morte materna, né? Então, nós precisamos sempre pensar. E sempre eu trago a minha experiência como gestora, né? Importante o treinamento da equipe. Gente, a melhor estratégia que tem é treinar. E como eu sou de um hospital escola, nós temos mudanças, né, de turma todo momento, de residência médica, de residência de enfermagem, de pós-graduação em enfermagem obstétrica, de graduação em enfermagem, o internato de medicina, né, os projetos de extensão. Então, todo tempo nós precisamos alinhar os protocolos com essa equipe, porque elas fazem parte do cenário. Então, é treinamento, praticamente todo mês nós temos treinamento, tá? Para capacitar essas pessoas. E não só dentro do centro obstétrico e no pré-parto, mas sim também no alojamento conjunto, no pronto-socorro, na unidade de terapia intensiva, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Você treinar, né? Se você já tem a caixa, treine com o uso da caixa. Se você não tem, a oportunidade de você criar sua caixa, tá? E isso facilita muito no nosso treinamento prático, porque as pessoas já sabem onde está a caixa, o que contém dentro dela e como que nós vamos utilizar. E sempre fazer um debriefing com a equipe. Isso é importante, tanto da forma positiva quanto negativa, quando os casos deram certo e quando não, porque é muito bom ouvir, deu certo, parabéns, né? Incentivar essa equipe. E sempre, você gestor, sempre criar uma planilha de treinamento, porque muitas vezes o turnover é muito grande, né, em determinadas instituições, então talvez o treinamento precise ser mais efetivo. Tem alguns hospitais que recebem muitas pessoas de fora, então é interessante que antes dessa pessoa fazer parte desse corpo clínico, você pensar em fazer o treinamento ou mandar um treinamento, né, via web para ela. Então, criar sempre uma planilha de treinamento para ter um escopo de quem já foi treinado, quem não foi, preciso repetir, de quanto tempo, né? Gerenciar os casos de HPP. Então, quantos casos tiveram, o porquê, né? O porquê aconteceu isso, o que eu preciso melhorar com a minha equipe,
como que eu preciso alinhar? Será que todos precisaram usar o manejo medicamentoso? Todos precisaram usar quantos balões, né? Intraútero? Quantas esterectomias foram feitas? Então, eu começo a ver o perfil da minha paciente, tá? E do meu profissional que está atendendo. Será que foi todos no mesmo plantão? Né? O que está acontecendo? Está sendo utilizado muito ocitocina? Né? Nós estamos usando com critério? Não. Então, nós começamos a raciocinar. E fazer reuniões científicas para sensibilizar. Então, discutir um caso, ou pegar um artigo. Isso orienta o profissional e relembra algumas práticas que devem ser fortalecidas na instituição. Tá? Importante que dentro da caixa, na parede do pré-parto, na parede da sala de parto, sempre plastificado, que se não é SPCIH, acaba brigando comigo, que eu estou dando dica errada, então plastifique e coloca na sala de parto, porque isso visualiza para o profissional que está na emergência, isso fica fácil. Então, esse é um quadro da atonia uterina. Se você escanear, você vai baixar o manual de Zero Morte Materna da OPAS. Então, todos esses quadros que foram utilizados na aula estão lá. Então, você vai abaixar e muitas vezes você deixar próximo dos profissionais para visualizarem, tá? Na hora da emergência, tudo fica mais prático. E aí, eu vou fazer última correlação com vocês da questão da gente rever tudo que nós falamos, né? Até agora, prometo ser rapidinho, eu sei que eu já estou aí ultrapassando o meu tempo, mas rapidinho. Primeiro, eu preciso ver a causa da hemorragia, então é muito importante você saber dos 4 T's. Então, vamos pensar, se for trauma, tem alguma laceração? Você revisou o canal de parto? Porque, às vezes, por fora, está o períneo íntegro, mas por dentro tem um hematoma, tem uma laceração mais profunda. Então, você revisar realmente. Se ela tiver uma cesárea anterior, será que teve uma ruptura uterina? Né? Inversão uterina, eu falo que é o mais raro, né? Se você usar todas as manobras corretas, mas se isso acontecer, pensar em você usar a manobra de TACF. Pensar no uso criterioso da episiotomia, né? Então, a gente já começa a lembrar, sempre eu falo, o criterioso, porque você pode ter uma laceração mais importante. Então, pensar no critério, realmente, não estou falando para não fazer, mas ser criterioso dentro desse espaço. Tecido, a placenta dectocompleta, precisou fazer uma curagem e uma curetagem, né? Foi feita de maneira correta, você visualizou, todas as membranas estão todas no lado de fora? Ótimo, você descarta. E lembrar que aí, esse tubo, né, já foi coletado, então o item 4 da trombina você já está aguardando, e pensar no manejo medicamentoso. Se o útero está contraído, essa bexiga está vazia, você fez o manejo adequado, então pensar aí agora no manejo medicamentoso. Então, iniciar já, funcionar, né? Lembra do sinal da cruz, né? Pede ajuda divina. Então, você já chamou os profissionais, os seus colegas, e agora nós vamos pensar na ajuda divina. Então, vamos lá. Oxigênio, monitorização e 2 acessos venosos. Colheu o sangue, né? Encaminhou para o laboratório, prova cruzada e tipagem deixou lá do lado, e vamos ver os próximos passos, iniciando o manejo medicamentoso, tá bom? Lembrar, nesse momento, cobrir a paciente é muito importante também, algo que eu coloquei aqui para não esquecer, mas é importante você aquecer essa paciente, né, para combater a hipotermia e iniciar os passos adequados. Eu tenho certeza que no seu hospital, na sua instituição, vai reduzir o índice de mortalidade materna. Agradeço mais uma vez por ter a oportunidade de estar tarde com vocês, aqui discutindo um pouquinho desse assunto tão relevante. Eu deixo meu contato, meu e-mail, esse é o e-mail pessoal, mas vocês podem mandar qualquer dúvida para a gente trocar figurinhas. Se no seu hospital você não tem uma tabela, né, uma planilha, pode me ligar, a gente marca uma reunião online, a gente compartilha a planilha que eu, professor Dr. Nozaki, desenvolvemos para fazer
esse cenário de como está a nossa instituição, de como está os nossos treinamentos, qual é o perfil da nossa paciente, já que é uma paciente de alto risco, né? Então, qualquer coisa, estamos à disposição para compartilhar essas informações com vocês. Muito obrigada, Jaque. Muito bom ouvir você falar, agradeço imensamente. Antes de passar, já tem gente com a mão levantada, antes de passar a fala para os nossos convidados, eu gostaria de só complementar, se você permitir, uma coisa em relação à nota. O site, infelizmente, ele está fora do ar, porque está naquela questão de trocar o logo, né? Então, eu não sei, ele deve voltar, mas eu coloquei a nota aqui várias vezes, o link, o documento da nota, e nós vamos encaminhar para vocês, eu me comprometo a encaminhar junto com os certificados, a gente manda amanhã mesmo a nota para vocês. Quem não conseguiu pegar aqui no chat, eu me comprometo a encaminhar amanhã para o e-mail, conforme a lista e o nome que vocês colocaram, o e-mail que vocês colocaram no chat. Outra coisa em relação à nota. A nota, quando o grupo de enfrentamento lançou a primeira versão, foi exatamente por essa necessidade que a professora Jaqueline apresenta em relação ao alto índice de óbito por hemorragia. E esse trabalho nós começamos a fazer a partir da publicação da primeira nota. Essa segunda versão que saiu agora em junho, a gente fala, né, que o pai da nota é o Dr. Fabiano Elisei, mas nós tivemos aí na primeira versão o pessoal da equipe da doutora Elaine Moisés, do HC FMUSP de Ribeirão Preto, colaborou muito conosco na primeira versão, e nessa segunda somente o Dr. Fabiano. E por que nós fizemos a publicação da segunda? Porque nós temos aí, a Jaque citou aqui rapidamente, mas nós temos uma parceria com a Hebron. A Hebron é a que faz a distribuição do misoprostol no estado de São Paulo, é o único representante do Ministério da Saúde, e dizer para vocês, em letras garrafais, em letra fluorescente, não tem conflito de interesse, porque essa parceria é somente mesmo de levar, de potencializar tudo isso que a nota técnica traz, que é para levar, né? O Ministério manda o misoprostol para a Secretaria de Estado, e aí ela distribui através da CAF, através do Farmanet, que vai para todas as regiões e chegam nas maternidades. Então, qual é essa parceria? A Hebron tem quatro representantes dentro do estado de São Paulo, um deles está aqui conosco hoje, é o Murilo Fagliari, acho que é esse o nome dele, e eles fazem representação nos DRS. Então, o que eles fazem? Eles levam capacitação para médicos e enfermeiros, levando essa proposta aí para montar os protocolos para a prevenção de hemorragia, e a Jaque está fazendo parte desse time, e hoje ela está apresentando essa aula para a gente. Então, deixar isso bem claro, que quando nós citamos esse nome, a gente tem um trabalho aí muito fortalecido em todos os DRS, e isso vem levando fortalecimento para todas as ações do grupo de enfrentamento, tá bom? A segunda coisa é quando a Jaque traz a questão da necessidade de hemotransfusão. A gente já trouxe isso em outros fóruns aqui, a necessidade de termos banco de sangue ou agências transfusionais em nossos hospitais, e infelizmente a gente sabe que nós temos muitos hospitais que não têm nenhum e nem outro. Então, a gente leva essa proposta para todos, e é proposta técnica, é proposta para salvar a vida, e é responsabilidade do gestor, é responsabilidade de gestão sanitária aí de todos nós. E a quarta coisa, Jaque, se você me permitir, quando a Jaque traz essa questão de capacitar toda a equipe, eu vou além um pouco, para além da equipe assistencial, acho que todos, né, têm que saber dos protocolos que existem na instituição, porque o que acontece? Às vezes a pessoa que recepciona essa mulher não é ninguém da enfermagem, não é ninguém da equipe assistencial, pode ser alguém da vigilância patrimonial, pode ser um recepcionista, então todo mundo, né,
100% dos profissionais devem conhecer os protocolos que são utilizados na instituição. Então, era só isso, Jaque, muito obrigada, desculpe interromper e vou passar a fala aí para quem quiser fazer perguntas para a Jaque, por favor. Isso é muito interessante que você falou, né? Treinar todo mundo, né? Realmente é uma observação. E outra que eu vi aqui no chat rapidamente, que estão perguntando, Adriana, se você quiser compartilhar a aula, fique à vontade com o pessoal, o material. Esse material eu fiz de forma bem visual para que você possa capacitar a sua equipe. Isso é muito interessante. Então, pode pegar o material, manda em PDF, a Adriana também já tem esse material, e pode utilizar, eu não tenho prática para fazer aula, né, para montar slide, já está aí pronto. Isso é interessante para você ter um começo, meio e fim no seu treinamento, né? Então, aqui nós gastamos em torno de 1 hora, né, mas pode ser mais rápido, depende aí da sua praticidade, né, do seu dia a dia. Então, eu sempre falo que no horário do café dá para a gente discutir hemorragia pós-parto. Então, tá lá os nossos residentes, os nossos médicos, né, a equipe de anestesia, né, a equipe, né, de segurança, muitas vezes a gente discutiu um pouquinho, né? Então, todo o tempo fazer esse exercício de falar de hemorragia pós-parto, principalmente nas instituições que não acontece com tanta frequência. Eu agradeço, já que a gente vai encaminhar a aula, sim, encaminharemos o certificado, a aula, aliás, a aula em PDF, o link da aula gravada e mais a nota, tá bom? A gente vai tentar fazer isso o mais rápido possível. A nota eu encaminho amanhã, com certeza. Então, o pessoal está agradecendo, falando parabéns pela sua apresentação. Elizabeth Santos, orgulho de tê-lo no time do HMI. Todos que estão pedindo o material vão receber. E parabéns, e parabéns, e parabéns, Jaque. Ninguém tem perguntas? Gente, não é possível. Faz alguém alguma pergunta? Bruna Crema. Já fala dos movimentos da sua região também, Bruninha. Olá, gente, estão me escutando? Sim, senhora. Boa tarde a todos. Parabéns, Jaque. A Jaque veio aqui semana passada, junto com o Murilo. Eu estou com Covid, infelizmente, não pude participar desse evento, mas a Jaque aqui vai... onde? Então, em São José do Rio Preto, São Paulo. Eu sou articuladora da saúde da mulher, meu nome é Bruna Crema, e eu sou aqui da região de São José do Rio Preto. A gente tem feito vários movimentos aqui com o Murilo, nas Santas Casas aqui, nos hospitais. Somos 102 municípios, agora entraram mais 2, Dri, então somos 104 agora. Pois é, e em 7 regiões de saúde. E está sendo perfeito, assim, essa nota técnica, as caixas de emergências, junto com as capacitações das equipes, é um movimento bem grande aqui que a gente está fazendo, e o auxílio do Murilo e da Jaque tem sido perfeito. A capacitação em loco com a Jaque foi maravilhosa, eu não pude ir, mas os profissionais ficaram todos, assim, boquiabertos e saíram bem felizes e motivados, assim, Jaque, muito obrigada. E aí eu tenho perguntas assim, eu quero deixar bem claro, porque assim, eles estão falando o seguinte, né, alguns serviços. A gente pode deixar na caixa de emergência, porque a gente já tem tudo isso. A Dri já até conversou comigo, mas eu quero deixar registrado, porque talvez sejam algumas dúvidas de outras maternidades pequenas e santas casas, né? A gente é obrigado a montar a caixa, sendo que a gente já tem a caixa de emergência? Bem, a Jaque bem falou, né? Se a gente tem aquilo ali na nossa cara, do nosso lado, é muito mais fácil, na hora de uma emergência, eu agir. Mas vamos deixar a mestre responder. Temos que ter a caixa, e o miso tem que estar na caixa. Tem muitas maternidades que só deixam o pedido do miso por conta dos farmacêuticos, que colocam uma responsabilidade pesada no enfermeiro, né? Então, dizem, às vezes não participam das capacitações, ou às vezes participam e falam, não, a responsabilidade é sua, se sumir. Gente,
zero morte materna, né? Mas é isso. E aí já estão deixando ali na nota técnica o modelinho, né? Para repor o miso depois. Mas tem também essa questão, porque o miso tem que ficar dentro da caixa, a ocitocina não fica. Teve um farmacêutico que disse isso para uma equipe de uma Santa Casa minha, e eu acho que são essas questões. Do mais, muito obrigada. A gente está fazendo muito movimento aqui. Estou esperando vocês, assim, mas muito ainda aqui. Antes da Jaque responder, vou pedir licença. Primeiro, que a resposta você já sabe, né, Bruna? Então, quando tem uma recomendação técnica do Estado de São Paulo, que é de âmbito bipartite, ou seja, nós temos Estado e municípios falando tecnicamente por recomendações, porque temos evidências científicas. A recomendação do Estado de São Paulo respalda os profissionais para não só manter o insumo necessário para o atendimento às emergências obstétricas, como foi abordado pela Jaqueline, hemorragia, sepse, hipertensão, porque tempo é vida, né? Na cardiologia a gente não fala que tempo é músculo, então a gente está falando que tempo é vida para o que a gente precisa fazer. E dito isso, eu vou passar a fala para a Jaqueline, mas a resposta para a sua primeira pergunta, sim, é obrigatório ter as caixas montadas, as 3 caixas, em qualquer lugar que a mulher em estado gravídico e puerperal permaneça. Isso é a primeira recomendação da nota técnica, e aí os porquês vêm todos descritos na nota, que foi minuciosamente, detalhadamente escrita pelo Dr. Fabiano, revista pelo grupo de enfrentamento, e por isso esse documento hoje está em vigência no Estado. Me desculpe, professora, a palavra é sua. Imagina, eu acho que você já disse tudo, né? Precisa ter, né? É tudo muito mais prático, né? Tudo muito mais fácil, já está os protocolos definidos. Jaque, deixa eu te interromper, olha quem veio te ver aqui. Deixa, vou tirar agora. Peraí, deixa eu sair daqui para você entrar. Entra aqui. Jaque, é a Cláudia Carnevale. Tudo bem, Cláudia? Que saudade! Pois é, na hora que eu vi você aqui na tela, eu falei, é a Jaque? Eu falei, não é possível. Que prazer enorme te ver, minha querida. E que bom, quanto tempo, Cláudia, é tão bom ter você aí também, nessa luta da hemorragia pós-parto. Pois é, nós trabalhamos juntas aqui, eu estou como diretora do planejamento da CCD, a Adriana que coordena aqui essa área, né, do materno aqui de vocês, né, então, mas eu passei aqui na sala, eu trabalho na sala do lado, e aí eu olhei assim, falei, não, é a Jaque, eu falei, não é possível, eu vou dar um beijo nela, tudo bom? Ai, tudo bom, muito bom estar participando com vocês, vou marcar de vocês irem lá no Interlagos para a gente dar um abraço pessoalmente, para tomar um café. E vem tomar um café aqui na secretaria com a gente. Vou sim, se Deus quiser, a gente vai contar as marcar, novidades. Você ficou sabendo do professor Ju? Então Fiquei. tá bom. A professora me ligou. Então tá bom, minha linda. É um prazer enorme te ver. Ó, eu também. Beijo. Beijo grande. Mas que bom ver pessoas tão queridas, porque a gente luta pela mesma coisa, né? A gente luta e sempre pensando aí na saúde da mulher em todos os cenários. Isso que é muito bom, a gente discutia no intervalo, né, na pós-graduação, que nós ministrávamos aulas juntas. E quando a gente fala em criar uma caixa, é facilitar para o profissional da linha de frente. Gente, vamos pensar, aquela equipe de enfermagem, aquela equipe médica que está lá na frente, nós como gestores e como grupo de enfrentamento está fortalecendo, é deixar tudo prático, para a pessoa não ter erro, evitar erros. Então, a gestão é criada para evitar erros. Então, quando você cria uma caixa, cria uma estratégia, delimita o protocolo, isso fica muito fácil daquele profissional da linha de frente estar atuando. Então, isso é muito prático. Então, quando nós criamos, né, caixas,
de determinadas cores, para até visualmente ser mais prático, isso facilita demais. E você não tem que ficar saindo para buscar o soro, o equipo. Quando eu estava lá no interior, com a turminha da Bruna, com os municípios, e o povo vai e traz o soro. O soro sempre vai com o equipo, mas na hora da emergência, a gente esquece. Aí traz o soro, pega o soro, aí traz só o soro, mas e o equipo? Né? Então, são detalhes básicos que na hora da prática, você tendo esse cenário totalmente montado com a caixa, isso fica muito mais fácil. E lembrar de ter as outras caixas, né? Isso não é porque a gente está síndromes hipertensivas que agora no inverno, gente, sobe o número, não sabemos, a literatura nos traz. Então, isso facilita muito. Então, vai ser muito prático para o nosso dia a dia. Oi, Rogério, pode falar? Boa tarde a todas e a todos. Sou Rogério, enfermeiro do Hospital da Mulher de Barra Mansa. Muito importante, muito pertinente isso. A gente tem que pensar que a gente vai estar trabalhando num cenário de urgência, não dá para dividir a equipe correndo cada um para um lado, buscando medicamento, buscando um látex para colocar um oxigênio. O ideal é que esteja tudo pronto, nos pontos de oxigênio já com tudo montado lá para colocar o oxigênio, trazer mesmo só o monitor e a caixa de contenção à hemorragia. Muito importante, muito pertinente, é extremamente importante ser aplicado no alojamento conjunto, na classificação de risco, e realmente que todos saibam onde está a caixa para que a gente possa minimizar da qualidade no atendimento, né, na hora de ouro do evento. Parabéns pelo evento, agradeço aqui. Rogério, é muito importante você dizer isso, porque a gente trabalha, né, as meninas da saúde da mulher, humanização e atenção primária, nós fazemos visitas nos hospitais levando apoio, né, apoio técnico para as questões de ambiência, para as questões dos protocolos de elaboração ou de atualização, e o quanto a gente trabalha essa questão das caixas de emergências obstétricas, que elas têm que estar nos locais que as gestantes e puérperas possam ser atendidas em locais visíveis, e de fato essa questão que você trouxe todos saibam onde as caixas estão. E aí, depois, na sequência, vem as capacitações que estão sendo realizadas. O quanto isso tem qualificado a assistência, tem qualificado os serviços e levado um distanciamento que a gente tinha de levar esse apoio mesmo, né, de apoio baseado em evidências, o quanto isso tem promovido melhoria, não só na qualidade do nosso trabalho, mas na qualidade do serviço e da assistência que a gente presta. Então, Rogério, ouvir um profissional dizendo isso é muito importante, é um feedback muito importante para a gente. Jaque? Gostaria de falar também, por favor. Oi, Célia, vamos dar a palavra à Célia, por gentileza. Ok, muito obrigada. Eu sou Célia Regina, sou aluna de pós-graduação em obstetrícia da professora Jaqueline. Consegui acompanhar, né? Tive a honra de acompanhar toda a explanação que ela fez e gostaria que ela levasse para o nosso curso trazer para a gente, que a gente tenha mais conhecimento dessas caixas, para que a gente fique mais... vai servir muito para o nosso aprendizado. Tá ok? Muito obrigada, professora. Obrigada. Até sábado. Obrigada, Célia. E sabe o que é muito importante ouvir a Célia dizendo? Porque a gente traz muito isso aqui, né? O quanto as bases educacionais precisam trazer essas questões, né? Porque tudo começa na educação, né? Então, assim, o profissional saindo, tendo entendimento de tudo isso, o quanto a gente elimina aí de caminho a ter que ser percorrido no dia a dia, na experiência, né, no chão da fábrica do cuidado, né, Jaque? Então, assim, eu falo que a educação, o papel dos educadores é de extrema importância na redução da morte materna. Bem, eu sei que nós vamos manter a Jaque como nossa parceira aqui, não fiquem tristes, porque nós precisamos acabar a nossa aula hoje,
Então, nós aqui do grupo nos comprometemos a encaminhar o material o mais rápido possível para vocês, e dito isso, quero agradecê-los, dizer que nós voltamos no dia 2 de agosto com a doutora Elaine Moisés. Vamos encaminhar o convite para vocês com antecedência, e gostaria de ouvir a professora Jaqueline com as suas considerações finais. Eu estou muito feliz em participar. Nós com certeza, na pós nós vamos ter, tá? Pode ficar tranquila, Célia. Vocês vão ter antes de ir para estágio, né? Nós vamos ter tudo isso. O fortalecimento do conhecimento desde a base da graduação, da pós-graduação, nós compartilhamos todas, né? Todas essas questões, além de fortalecer o serviço. Adorei muito, muito, muito participar desse evento. Estou super à disposição, que os serviços precisarem. Estou super à disposição para trocar informações, figurinhas. Se quiser ir lá conhecer o nosso serviço, nossa estrutura, fique à vontade. Eu sei que alguém levantou a mão aí, vou passar a palavra. Dr. Marcos Tadeu, gestor do Hospital Ipiranga, por favor. Doutor, e nosso parceiro, ele está sempre prestigiando o fórum. Por favor, Dr. Marcos. Que bom, doutor. Doutor Marcos, não estamos te ouvindo. Agora sim. Agora sim. Boa tarde a todos. Professora Jaqueline, parabéns pela aula. Gostei muito. Obrigada. Já tinha visto a aula do professor Eliseu. Eu queria que você colocasse um pouquinho mais claro a questão da ocitocina de geladeira. A parte técnica, o porquê eu acho importante estar colocando isso. A questão da ocitocina de geladeira ou que ela esteja resfriada. Obrigado. Isso é muito importante, que os profissionais tenham conhecimento, né? É importante que essa ocitocina seja armazenada de forma correta, né? Foi realizados estudos, porque antigamente nós não tínhamos essa ocitocina refrigerada. É importante que, além dela ser refrigerada, porque você perde, né, os princípios ativos, então, se vocês pensarem na farmacodinâmica e farmacocinética desse medicamento, ele não torna mais eficaz. Então, com os estudos clínicos realizados pelas indústrias farmacêuticas, o qual produzem, nós levamos em consideração que ela tem que ser armazenada adequadamente. Essa ocitocina, ela tem que ser controlada, essa temperatura, dentro das instituições, então isso é importante, porque senão vamos pensar, se eu tiro ela, né, da geladeira e deixo, né, num cenário do qual ela está armazenada inadequadamente, isso daí não vai fazer função nenhuma. Então, a mesma coisa de eu estar administrando água. Então, isso é importante para o profissional, que não adianta ele colocar no bolso. Eu já vi pessoas tirarem da geladeira e colocar no bolso. Esquenta, gente. Perdeu todo esse princípio, né, todo esse objetivo. Então, é muito importante que os profissionais discutam com a equipe a importância de pegar naquele momento, até pegar a bula, uma coisa simples, né? Pegar a bula e ler com os próprios técnicos de enfermagem, né? Esse conhecimento. A gente não lê bula de remédio o tempo inteiro, né? Quando a gente quer saber, né? O que eu estou tomando. E é importante porque o uso adequado, o armazenamento adequado vai ter um desfecho muito melhor naquele caso. Então, pensa, se você não armazenou adequadamente, você não está dando nada para paciente. Não está dando nada, quer dizer, a sua tabelinha de manejo medicamentoso, ela foi ineficaz. É como a mesma coisa de você administrar o miso com vaselina. Ele derreter e o princípio ativo ser perdido dentro desse cenário. Então, é muito importante que o Dr. Marcos traz de nós refletirmos com os nossos profissionais da linha de frente sobre a farmacodinâmica, a farmacocinética desse medicamento, porque já é um medicamento de meia-vida, né? Que a gente já tem uma perda. Por isso que nós precisamos aí de vários uterotônicos aí dentro da hemorragia. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Dr. Marcos. Perfeito. Mas eu posso fazer, se o senhor quiser, uma ideia que eu tive agora, da gente escrever dentro dessa aula, coloca um quadrinho sobre a ocitocina, talvez para ajudar as pessoas a se conscientizarem,
né? Fazer um resuminho, talvez seria uma ideia, né, para a conscientização dos profissionais. É uma questão que pode passar desapercebido por muitos. Talvez a gente faça isso de uma maneira mais prática, mas obrigada pela reflexão aí. Eu que agradeço. Eu acho importante isso que o Dr. Marcos traz, porque o ato mecânico, né, já que a gente tem muito isso no dia a dia, né, as pessoas deixam de pensar nas questões técnicas, nas questões de injúrias, né, por um ato, por achar que praticidade, que é essa questão que você trouxe, né, colocar no bolso ou deixar, porque vai estar próximo, mas esquece que vai perder o princípio ativo e, de fato, você não vai estar fazendo nada que vá beneficiar, e sim, exatamente ao contrário as mulheres. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço, e aí amanhã, quando a gente encaminhar, a gente já faz isso atualizado. Então, agora sim, passo para as suas considerações finais. Muito obrigado por essa oportunidade de estar fazendo parte da vida de cada um que está aqui, de contribuir, né, e que vocês levem todo esse conhecimento para as suas unidades e salvando vidas, né, salvando vidas, porque é a construção de uma família. E lembrar que quando nós mudamos a maneira de nascer, a gente muda o mundo, né? Então, vamos deixar esse bebê com uma mãe viva, né? Sem morbidade também, não é só mortalidade, mas pensar na morbidade. E eu agradeço muito, Adriana, pela oportunidade de estar contribuindo com vocês aí. Estou sempre à disposição. Muito carinho a todos que assistiram. Conheço muita gente daqui. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigada, Jaque, em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna Infantil e Fetal da Secretaria de Estado, eu agradeço imensamente e que vocês tenham uma excelente quinzena em julho, a gente se vê dia 2 de agosto. Muito obrigada a todos. Tchau. Oi, Murilo, tudo bem?